Esse aqui é o vídeo mais difícil da história desse canal, porque eu tô cagado de medo, tô com muito medo de tomar strike nesse vídeo, Clã, sendo bem sincero, ainda mais agora que o YouTube tá, tipo, punindo geral, né, tá deletando o canal de geral por causa de temas assim, mas assim, eu também quero comentar essa notícia com vocês, porque é uma notícia bizarra que aconteceu lá na gringa, e eu acho que vale um vídeo aqui no Professor, por mais que esse vídeo tenha grande chance de cair ou ser desmonetizado. Se eu gostei é muito importante, então apoia esse conteúdo, não esquece de hypar o conteúdo também para ajudar a gente mais ainda, né, e olha só essa notícia bizarra que a gente tá vivendo num mundo onde os caras estão prendendo gente que gosta de anime. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Não, aliás, antes de falar, tipo, eu sei que isso tem meio tom de deboche, piadocas e outras coisas mais, mas assim, por mais que seja anime e tal, né, tipo, não quer dizer que não seja um anime problemático também que o cara tá assistindo, né? Mas enfim, homem foi parado, né, no aeroporto de Dublin e foi acusado de ter carregado imagens de abuso menores, mais 18, imagens mais 18 de menores aí de anime, basicamente. Tá, você entendeu, né? Não posso falar, claro, tem que evitar o máximo possível para não cair esse vídeo. Então, basicamente, o Finland Bold, um cara de 21 anos de idade, de Devon, da Inglaterra, estava viajando para uma convenção de comics ou de mangás, eu imagino um evento de anime que ia acontecer nos Estados Unidos, e ele foi preso no aeroporto de Dublin, basicamente porque ele estava carregando imagens mais 18 de anime que envolviam mini pessoas. Mini pessoas estavam em situações ali de mais 18, de conteúdo de mais 18. E aí eu fiquei surpreso do cara ser preso por isso, porque primeiro, eu acho que é a primeira vez que acontece uma prisão por esse tipo de coisa. Nunca tinha acontecido, nunca tinha visto uma prisão do cara, tipo, ser preso porque ele estava carregando um anime. E cara, isso é muito comum, mano, nos animes, se você for parar pra pensar. Muito comum você ter conteúdo de anime mais 18 relacionado a menores. É muito comum. Tipo, se você for ver, tem um anime que eu gosto muito, que é o Konosuba. E o Konosuba, ele tem ali os momentos ali que, tipo, dá um entender umas coisas, sabe? E tem muita coisa, tipo, meio besteira, sabe? Tipo, eles usam muito essa questão do humor, do cringe. A tradução faz muitas piadas com isso e você tá falando de menores de idade. Mas tem um personagem específico, que é a Maga lá, que, tudo bem, na série não acontece algo muito tryhard com ela. Mas se você for ver na internet o que as pessoas desenham dessa Maga, o que as pessoas fazem com ela, e ela é uma pessoa menor de idade, claramente menor de idade, é bizarro, mano. E assim, eu acho, assim, estranho esse tipo de situação, mas eu também não consigo ter uma opinião fechada sobre, sabe por quê? Porque eu vi um canal falando sobre isso, que esse é um debate aristotélico, né? Pra você ter ideia, é uma coisa que da época de Aristóteles, ou seja, na Grécia Antiga os caras estavam discutindo isso, sobre, por exemplo, assim, você deveria punir o pensamento da mesma maneira que você pune a ação? Será que o ideal nessa questão é tão punível quanto a ação? Ou será que o ideal nesse ponto aqui seria mais importante? Para, por exemplo, é melhor que o cara esteja vendo imagens de personagem 3D e coisas do tipo, do que ele tá vendo imagens reais? Ou será que isso vai levar ele, como os pessoal fala, né? Que, por exemplo, você usa... meu Deus do céu, desmonetização vai vindo. Você usa a verdinha e aí, de repente, você tá usando coisas mais pesadas, entendeu? Aí, de repente, você tá na farinha. Você começa na verdinha e, de repente, você tá na farinha, entendeu? Então, um leva ao outro. Muitas pessoas dizem que isso acontece. E é um dos argumentos, inclusive, para não liberar a verdinha. Mas será que isso acontece dessa forma mesmo? Será que funciona dessa forma mesmo? Entende? Então muita gente vai falar, não, é melhor que fique só na verdinha, porque se ele for de forma ilegal, aí sim ele vai estar exposto de fato às outras, as farinhas e coisas piores. Então é melhor que libere para a pessoa entrar só na verdinha e ficar lá de boa, como usa o cigarro e outras coisas mais. Assim como muita gente vai argumentar que é melhor que os caras fiquem utilizando imagens de anime mais 18 do que pegar e realmente ir para ver essas imagens aí, dessas que são perturbadoras, né? E que é uma coisa terrível. O vídeo do Felca, a adultização mostrou como isso existe na nossa sociedade, porque nós que não consumimos isso, espero, pelo amor de Deus, que você não consuma ou nem chegue perto desse tipo de conteúdo, clã, pelo amor de Jesus. E a gente que não consome, que não tem visão, a gente vê isso como uma coisa abominável, terrível, porque isso destrói a vida das crianças, né? A gente simplesmente pensa que ninguém vai ser tão mal a ponto de fazer isso. Mas o que o Felca expôs, ele expôs uma ferida na sociedade, ele expôs um lado muito obscuro na sociedade. E não só expôs isso, mas como mostrou que tem muita gente ganhando milhões de reais com isso. E isso é perturbador
demais, sabe? Tanto que esse assunto virou o que virou justamente porque ele expôs isso. Ele mostrou como essa ferida, ela existe de fato. Que não é isso da gente ficar fazendo vista grossa ou esquecendo o que acontece. Que isso existe. Não é porque tá na Deep Web ou coisa do tipo, e nesse caso nem tá na Deep Web, que não deixou de acontecer de fato, que não deixou de machucar pessoas, entendeu? De fazer mal para outras pessoas. E isso tudo é uma discussão muito importante que a gente tem que ter, a gente tem que lembrar, porque a gente tem que combater isso constantemente, sabe? Porque a gente tá falando de vidas, né? E a gente tem que proteger essas vidas de alguma maneira. E não é o governo que vai proteger, somos nós, eu e você que estamos aqui, né? E nesse caso especificamente, o governo chegou e prendeu o maluco lá porque ele estava utilizando ali as imagens de anime. Eu acho que é meio tryhard, sabe por quê? Porque, embora eu não ache certo, eu acho bizarro o que o pessoal faz, por exemplo, com essa personagem do Konosuba, mas digamos que você fez ou tem uma imagem dela ali, você vai no aeroporto e tá no seu celular, pronto, você pode ser preso por isso. Você já parou pra pensar que você pode ser preso com uma das cadeias mais bizarras, assim, porque é provavelmente um dos crimes mais inafiançáveis que você pode tomar e também um dos crimes que vai te botar pra sempre pra dentro da cadeia, porque você tava simplesmente carregando uma imagem lá da maguinha, entendeu? E assim, por mais que eu ache isso horrível também, e a gente poderia até argumentar, não, tem que ter punição mesmo, sei lá, uma multa talvez, porque aí a multa talvez seja o suficiente para a pessoa entender que ela não deve consumir ou ficar carregando essas coisas pelos lugares que ela anda, né? Mas de qualquer maneira, multa ou algum tipo de punição, talvez até mesmo, sei lá, atividades, né? O cara tem que fazer coisas, né? Trabalho forçado, sei lá, alguma merda assim, ou até mesmo prisão de 6 meses, alguma coisa do tipo. Poderia ter alguma coisa, mas assim, você pegar e levar essa pessoa como se ela fosse abusadora de fato, acho complicado. Eu, assim, por mais que eu ache uma coisa estranha ou errada, eu não acho que essa pessoa deveria ser presa que nem uma pessoa que fez o bagulho de fato, entendeu? Então, achei estranho esse tipo de situação. E, assim, também gera uma questão de tipo assim, porque pode ser que a gente esteja vendo uma época onde isso está sendo levado mais adiante. Então, por exemplo, no anime, você tem vários tipos de anime diferentes, certo? Então, o governo vai definir o que é abuso, o que não é abuso digital, sabe? Como você pode definir o que é um abuso? Então, quer dizer que, por exemplo, você mandar uma mensagem para uma... Tem gente que realmente faz situação merda. Por exemplo, gente que tira foto do negócio lá embaixo e manda para as mulheres aleatoriamente. Tem gente filha da puta assim no mundo, infelizmente. Então, esse cara poderia ser considerado abusador, ele poderia ser preso como estupro, por exemplo, sabe? Você acha correto que isso fosse? E se fosse, será que não ia ter coisas piores depois? Tipo, por exemplo, o cara mandou uma mensagem torta para uma menina e pronto, automaticamente ele vai ser preso por estupro também? Será que nessa questão do anime, o cara, tipo, tá baixado Konosuba, que é um anime que eu dei o exemplo aqui, que tem situações estranhas que acontecem lá. Será que se ele tiver esse anime baixado no computador dele, de bordo, ou no celular, ou ele estiver assistindo no aeroporto, será que ele não pode ser preso porque a justiça interpretou isso como uma coisa mais 18, entende? Então, eu acho que aí que entra o problema, né? De você ter essas coisas, assim, que são mais abrangentes sendo interpretadas. Porque se você for falar de abuso, de fato, você sabe, todo mundo sabe o que é. Então, abuso é X, Y, Z. Mas se você for abranger abuso pra pessoa pegar e mandar mensagem, ou tá utilizando um desenho animado que ela tá assistindo, então aí fica a mercê da justiça, ou até mesmo da pessoa que tá ali, pra ela te prender, porque ela simplesmente não foi com a sua cara e simplesmente encontrou ali uma justificativa pra fazer isso, entende? Então é poder demais que estão dando basicamente pro Estado poder pegar e cercear suas liberdades, né? E lembrando que, tipo, existe essa discussão, né? Tipo, se você acha que é certo ou errado a pessoa consumir esse conteúdo de animes, que eu sinceramente não sei o que dizer. Tipo, eu gostaria de ter uma opinião formada sobre isso, mas eu definitivamente não tenho. Eu teria que pesquisar e entender melhor os casos para saber, até mesmo como psicólogo, né, para mim ver e falar, pô, realmente, tipo, isso diminui a chance de ter algum problema e tal. Se sei lá, mano, eu não sei, mano, eu, sinceramente eu não sei. Não sei se existe uma situação que eu acho que estaria certo, porque, tipo, moralmente eu diria que não. Moralmente eu diria que definitivamente não, sabe? Mas se a gente for pensar que isso pode ser uma coisa que poderia evitar casos de problemas maiores, e os animes, na minha opinião, na maior parte das vezes são inofensivos, então eu acho que eu não deveria pegar e falar que essa pessoa não deveria consumir isso, por mais que eu acho que isso é ruim e nojento, entende? Sei lá, é complicado, é muito complicado definir isso, porque a gente não tem o resultado também, né? Mas de qualquer maneira é uma coisa que a gente tem que ficar com o olho aberto, principalmente se você tem menores de idade perto de você. É você que tem que proteger essas pessoas, então pense isso sempre em primeiro lugar. Proteja as pessoas que estão ao seu redor, proteja da sua família ou até mesmo de si mesmo, né? Pelo amor de Deus, se for você, uma dessas pessoas, se joga pela janela agora. Pode pular.
E é isso aí. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.